Te peguei, né, camarada? Dei uma facada nas suas costas que você menos esperava. Todas as vezes que você vê esse canal aqui, eu aparecer aqui bonitinho, dando um tchauzinho, oi, tudo bom? E eu construí essa relação só pra te dar um susto agora. Eu te traí, filho da puta. E é sobre exatamente isso que vamos falar hoje. Traições. Quando você pensa em anime e meme, muito provavelmente você vai pensar na expressão de que quando acontece uma traição que fica famosa e tal, a gente sempre fala, nossa, top 10 traições dos animes. É uma fala que se tornou tão caricata que ela é incluída em qualquer piada que a gente vê aí pela internet. Mas hoje iremos levar isso a sério. Top 10 traições dos animes e dos mangás. Vale lembrar que assim como todos os vídeos top 10, esse não é diferente. Estamos falando aqui do meu top 10, baseado na minha opinião. Então se você discorda de mim, que bom, deixa aqui nos comentários o seu top 10, tá bom? E em vídeos de top 10, geralmente eu costumo dar algumas menções honrosas, mas se tratando do tema, a mera menção honrosa já é um spoiler do caralho, então eu não vou fazer isso aqui, tá bom? Mas pra você que tá com medo de levar spoiler, aqui na linha de duração tem tudo separadinho com as obras que eu vou falar e vou tratar. Então se você passar o mouse e ver ali uma obra que você não quer tomar spoiler, é só você pular a parte que eu falo dela, não precisa não ver o vídeo, tá bom? Mas agora tá na hora de dar uma olhada nesses traidores de merda. Vamos começar com o top 10 traições dos animes. Em 10º lugar, vamos para Vinland Saga no literal primeiro episódio com a traição de Floki. Em Vinland Saga acompanhamos o nosso protagonista Thorfinn, que tem o seu pai, Thors. Esse personagem é o dono da célebre frase e filosofia "Você não tem inimigos". Esse homem, que já foi conhecido como Ogro, era um ex-líder dos Jomsvikings, o bando viking mercenário mais famoso e perigoso que existe nessa época, mas ele simplesmente fugiu dessa vida com a sua família porque para ele a guerra não tinha mais sentido. Sangue e violência eram coisas que ele queria estar longe. Mas então do nada vemos que um barco Jomsviking aparece na sua pacata ilha na Islândia, aonde Floki soube o paradeiro do seu antigo líder. E Floki, conversando com ele, fala o seguinte: você vem com a gente guerrear, já que você é forte pra caralho, e se você não fizer isso, a sua vilinha aí do faz de conta vai pegar fogo. Sendo obrigado a se movimentar, senão ele colocaria a vila inteira em risco, ele segue o roteiro de Floki, mas esse filho da égua já tinha um plano em ação. Floki desde o início queria matar o desertor Thors. E para isso ele contratou um mercenário chamado Askeladd para fazer seu trabalho sujo. E o seu plano dá certo. Thors caminha na armadilha do Floki, Askeladd o mata, começando a trajetória conturbada do nosso protagonista. Algumas pessoas podem falar que o ato de Floki não é uma traição, porque ele sempre foi apresentado como um personagem meio deplorável, mas o fato é que o Floki formalizou um plano nas costas do Thors e enviou ele para uma armadilha. Mesmo ele nunca escondendo que ele não tinha as melhores intenções, ainda assim, ele armou e conspirou e foi contra os métodos em Jomsvikings de resolver as coisas, que é com as próprias mãos. Sem falar que esse ato que dá o pontapé pra gente ver Vinland Saga. É por causa disso que a história de Thorfinn, do jeito que é, começa. Em 9º lugar, vamos para Hellsing Ultimate, um dos meus animes favoritos, aonde vamos falar do elegante mordomo Walter. Walter era um homem que servia lealmente a família Hellsing. Desde jovem ele os servia com a maior integridade, fidelidade, lealdade e letalidade possível. Porém, conforme a obra avança e integra Van Helsing e o próprio Alucard se vêem contra a grandiosa organização Millennium, em determinado momento Walter aparece rejuvenescido e se prontifica como inimigo de Alucard, traindo tudo aquilo que ele viveu até então, se juntando a essa organização maligna que até então ele jurou destruir. Eu gosto dessa traição porque ela é mesquinha, ela é baixa, as motivações para ela acontecer não são grandiosas ou coisa do tipo. É literalmente um homem que estava sofrendo com a idade, que não conseguia performar como antes, e ele literalmente era obrigado a se ver lado a lado com um ser imortal que parecia que cada ano que passava ele ficava mais forte e mais perigoso. E por causa desse complexo de inferioridade, ele se junta a uma organização que lhe jurou o rejuvenescimento, de voltar ao auge. E por causa dessa motivação barata, ele entrega
tudo pela qual ele viveu só para ter aquele momento e no fim morrer para Alucard. Em oitavo lugar, vamos falar de uma traição que deveria estar mais acima, mas pelo fato de eu ter visto esse momento com spoilers, infelizmente ele perdeu muita atração na minha opinião. Sendo que o conceito todo dessa traição é bem foda. Estamos falando de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. E a série Fate, principalmente aquelas partes animadas pela Ufotable, são literalmente obras de arte de anime. E pra você que não sabe, a trama de Fate é basicamente a seguinte: pessoas normais, humanos, são envolvidos em uma guerra por um item sagrado. E para que essa guerra aconteça, elas recebem servos, que são atribuídos a funções, sendo que esses servos muitas vezes são figuras históricas ou mitológicas lendárias. Por exemplo, em Fate Zero, que na minha opinião é o melhor Fate, o servo mais famoso e que é uma das protagonistas é a Saber, que é a interpretação do Rei Arthur. E em Fate Stay Night nós temos dois protagonistas, Shirou Imiya e Tosaka Rin. E o servo da Rin é um malandro chamado Archer, né, o arqueiro. E eles são envolvidos nessa trama de guerra e o caralho, eles têm as vivências deles, sendo que a gente vê em diversos momentos que esse Archer aí é meio misterioso e o caralho, até que a gente recebe um dos plot twists mais inesperados que existe, na qual o Archer, na verdade, é o pequeno Shirou Imiya do futuro. E ele fez um trato e o caralho lá pra voltar pro passado para que ele pudesse matar o seu eu do passado, já que ele considera que seu eu do passado só escolheu decisões ruins que resultaram no seu futuro de merda. Infelizmente, quando eu vi essa revelação, quando eu vi essa traição, eu já tinha spoilers sobre esse momento, o que fez com que eu não fosse tão impactado assim. Em sétimo lugar, vamos para Evangelion, falar de Kaworu Nagisa, que inclusive já tem aqui um vídeo no canal sobre como criar uma traição, onde eu perco um bom tempo falando como essa traição é genial e foda pra caralho, então vá lá ver. Em sexto lugar, sem piadinhas, vamos para Fullmetal Alchemist Brotherhood. Em um dos momentos que pra mim é um dos momentos mais fodas que esse anime tem, pelo fato de que em uma determinada cena, em uma determinada circunstância, ele mostrar muito bem o que é esse mundo que a gente tá vendo, o lado obscuro dele, digamos assim. Obviamente estamos falando do alquimista Show Tucker. Em determinado momento, os protagonistas, Edward e Alphonse, vão até a casa do Show Tucker, porque a trama apontou eles pra lá, eles conhecem ele parece um cara de boa, ele tem uma filha com um cachorrinho, que beleza. A gente recebe as informações que ele é um alquimista que ficou famoso por produzir a primeira quimera, que seria uma criatura gerada pela fusão de duas outras criaturas de espécies diferentes. Sendo que agora o chefe dele estava pressionando ele para criar uma segunda quimera, e ele tava lá no cangote dele, vai, trabalha, filha da puta, e tava ameaçando tirar o posto oficial que ele tinha. E o Tucker sempre falava que ele era uma pessoa que vivia na miséria extrema, o que fez com que a mulher dele o abandonasse. Ele fala que ele nunca mais quer voltar a passar por isso. Então Edward e Alphonse saem de casa e no dia seguinte eles voltam e eles veem essa porra desse bicho aí. Esse alquimista ficou tão preocupado em perder a sua vida tranquila, o seu posto oficial, que ele recorre a fazer um dos atos mais vis e condenáveis da história dos animes e fundiu sua própria filha com o seu cachorro. Uma das cenas mais perturbadoras que eu tenho certeza que a maioria de vocês viu, não só pelo ato em si, mas pelo fato de ser uma traição de um pai contra a sua filha pequenininha que nem sabe de nada. É muito cruel e explica muito bem o que é esse mundo de Fullmetal, onde um pai recorre a isso só pra não voltar à pobreza, só pra continuar sendo um alquimista respeitado. Olha o subtexto disso tudo. Em quinto lugar, vamos falar de um dos momentos que mais explodiu minha cabeça na história dos animes. Vamos falar de Death Note, quando o nosso protagonista Light Yagami trai de maneira covarde Naomi Misora. Nesse momento da história, o Light, como Kira, já estava perdendo um pouco as estribeiras e matando todo mundo, não só bandidos. Então ele se depara com uma mulher que é uma ex-agente da FBI, que é agora a viúva de um dos agentes que o Light matou pra não interferir na trajetória dele como Kira. Sendo que essa mulher é perspicaz, ela decide caçar o Kira com as próprias pistas. E incrivelmente ela chega até Light Yagami, que percebe o quanto essa mulher é perigosa. Então, fazendo joguinho aqui e ali, Light fala que ele tá na força-tarefa para pegar o Kira. E então ele seduz ela para que ela entre também, já que ela parece ser tão perspicaz. E ela, completamente emotiva,
perspectiva de poder participar da grande força-tarefa para achar o assassino de seu marido, ela acaba entregando sua identidade, revelando o seu nome de verdade, e com isso o demônio agora tem o nome dela, e ele logo o escreve em um pedaço do Death Note. Em uma cena perturbadora, Naomi pergunta o porquê o Light fica olhando pro seu relógio, e quando ele percebe que agora nos 40 segundos ela não pode fazer mais nada, ele diz que é Kira. Ela estava certa em desconfiar dele desde o começo. Então vemos uma das cenas mais icônicas do anime, dela andando pela calçada esperando morrer, e é como se ela estivesse andando em direção à forca. Essa traição é extremamente importante para o desenvolvimento do personagem do Light Yagami como o verdadeiro vilão. Eu acho que esse é um momento decisivo onde isso é determinado. A gente tá vendo a história onde o protagonista é um vilão. Em quarto lugar, vamos falar aqui de uma que eu acho que todo mundo esperava, mas se todo mundo esperava é porque tem um bom motivo, porque é bom pra caralho. Obviamente vamos falar do anime que é rei em plot twists e revelações, Attack on Titan, onde os nossos amigos que estavam acompanhando até então, Reiner e Bertoldo, simplesmente se revelam como o gigante colossal e o gigante blindado. E assim como o Y Kanoi falou, a melhor traição dos animes foi a do Reiner e do Bluetooth. Eu já falei dessa cena no top 10 plot twists, mas o que é impressionante nela é o quão bem feita ela é e o quanto a gente não vê ela chegando. Pensar que esses dois caras que estavam ajudando o Eren a se fortificar, a amadurecer naquele exército, que já foram vistos matando vários gigantes, são os próprios Gigante Colossal e Gigante Blindado que fizeram que toda a Ilha Paradise entrasse em curto-circuito anos atrás. E antes que falem que esse momento não é uma traição porque eles sempre foram agentes duplos e meio que o objetivo deles era esse, ainda assim a gente tá vendo essa série na perspectiva de alguns personagens e acreditavam que aquelas pessoas eram seus amigos, e em determinado momento eram sim, não era mais só atuação. E isso dá pra ver quando, por exemplo, o Reiner volta pra Marley e ele fica fudidaço de cabeça. Todo mundo que tava assistindo e para os protagonistas, Eren, Mikasa e Armin, isso foi uma traição e tinha que estar aqui. Em terceiro lugar, vamos para a minha obra favorita, One Piece, e vamos falar de um dos vilões mais icônicos da obra e que tá caminhando a passos lentos para se tornar o maior vilão da obra, Barba Negra. O Barba Negra ele não é marcado por um momento específico de uma traição bizarra, até é, mas ele meio que compõe uma grande traição. Estamos falando de um garoto, órfão, pobre, fudido, que foi acolhido por um pirata com um coração enorme que chamava toda a sua tripulação de filhos. Ele ingressou nessa tripulação, ficou anos nela, recusou inúmeras vezes promoções para poder comandar a sua própria divisão. Então, no momento mais oportuno, quando o comandante da 4ª divisão obteve a fruta da escuridão Yami Yami no Mi, ele finalmente viu que todos esses anos valeram a pena. Ele mata esse homem a sangue frio, rouba a fruta, e não satisfeito em Marineford, na Guerra dos Maiores, ele simplesmente se aproveita de um Barba Branca doente, gravemente ferido e cansado pra caralho, e então mata o seu capitão, mata o seu próprio pai. E depois disso, simplesmente macula o seu corpo, roubando a sua fruta, na qual ele era conhecido como o homem mais forte do mundo, mostrando ser deplorável que não se importa com nada que esse homem é. Em segundo lugar, vamos para Naruto Shippuden, em um dos momentos que eu acho que moldou o que a gente entende como anime hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Estamos falando da traição de Uchiha Itachi. Essa é uma traição complicada porque ela foi feita por um bem maior. Não foi que nem algumas outras que a gente já citou nessa lista, que era por um objetivo mesquinho, individualista e tal. Foi algo literalmente feito para obter a paz. Estamos falando do momento que Uchiha Itachi, um dos maiores gênios que a Vila da Folha já viu, se encontra numa sinuca de bico fudida, onde uma guerra civil está prestes a estourar, fazendo com que não só a guerra dentro de uma vila aconteça, mas também com isso enfraqueça, fazendo ela ser um prato cheio para os outros países em volta. E para evitar isso, ele simplesmente opta por exterminar todo o seu clã. O lendário clã Uchiha, reduzido a literalmente uma pessoa. 2 se contar o Itachi, né? Esse é um dos momentos mais impactantes da história dos animes. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre como criar um sacrifício. Em primeiríssimo lugar,
Sinceramente, esse lugar já tá pego. O trono é dele. Estamos falando do melhor vilão dos animes shonen, Sasuke Aizen. Não tem jeito, falem o que quiser, mas quando esse personagem é introduzido no arco da Soul Society e a gente vê o plano dele em ação, é uma parada que faz com que qualquer pessoa que estava vendo o Bleach coloque ela obrigatoriamente em um patamar mais alto. Estamos falando de um homem que manipulou a vida inteira a Soul Society para os seus experimentos. Ele é o homem que literalmente causa o arco da Soul Society e desde esse momento em diante ele fica aí no hall da fama dos melhores vilões de animes que já existiu. E o Aizen é tão foda e traição é um tema que tá tão impregnado nele que ele é uma pessoa que força os outros a traírem ele também. O Bahagan tenta trair ele, depois o Ichimaru Gin trai ele, porque, cara, esse cara ele tá tão ligado a esse tema que os outros têm que pegar um pedacinho do bolo também. Não tem jeito, o maior traidor e a maior traição dos animes tem nome e sobrenome: Sasuke Aizen. Agora nós vamos para o top 10 traições dos mangás. Em 10º lugar, vamos falar de Jojo, vamos para a parte 8, Jojo Lands, que eu falei recentemente no canal, porque agora vamos falar de um personagem que é considerado por muitos o melhor pior vilão da obra. Vamos falar de Toro, usuário de um dos estandes mais icônicos dessa série, Wonder of You. Muita gente critica esse personagem porque ele é apresentado muito tarde na obra, e por isso não há muito tempo de desenvolvimento, não há muito tempo de explorar realmente o que ele é, e é por isso que ele tá no 10º lugar. Mas inicialmente ele é apresentado como o ex-namorado da Yasuo Hirose, né, que é a Joe-Bro dessa parte. Ele é apresentado como um cara bacana, legal, relaxado, mas a gente vê que tem algo de errado nele. Ele é um pouco misterioso demais. E eu, pessoalmente, adoro quando é revelado que ele é o vilão final, o grande vilão da obra, o homem que controla o Wonder of You, mais ou menos, mas enfim. Por causa disso, por causa dessa revelação, por causa do lado icônico, eu acho que ele tinha que estar aqui. Em nono lugar, como sempre, eu tenho que ter uma posição aqui para agradar a nova geração. Vamos falar do queridinho Jujutsu Kaisen, que tem uma traição que eu acho muito peculiar. Vamos falar do personagem Mekamaru. Inicialmente, Mekamaru é apresentado para nós como um robô, mas a gente logo sabe que a pessoa que está controlando esse robô está em algum lugar sobrevivendo a partir de máquinas. Conforme a trama avança e os inimigos conseguem fazer o que querem, a suspeita começa a acontecer, que existe algum aluno das escolas de Jutsu que está vazando informações, que está conspirando junto com os nossos inimigos. E então é revelado para nós que essa pessoa é Mekamaru, que fez o que fez para conseguir, né, reconstruir seu corpo, poder andar de novo, poder se mexer de novo, vencer a doença que ele enfrentava. E na obra em si, eu vou ser sincero, ela não tem tanto impacto assim. Não é como se fosse uma grande revelação de, meu Deus, caralho, que loucura, até porque o Mekamaru não é um personagem tão popular e as pessoas meio que tão pouco se importando. Mas eu gosto da motivação de que você vê todos os dias seus amigos fazendo coisas incríveis com seus próprios corpos, superando limites, vivendo a verdadeira adrenalina, enquanto você é reduzido a uma banheira controlando máquinas, e mesmo que você lute com elas e tudo mais, você não sente aquele tesão, aquela adrenalina da batalha e tal. E principalmente o fato de que ele é apaixonado por uma garota, né, a Miwa. Ele sabe que ele nunca vai poder ter, né, relações com essa garota, até porque ele não quer condenar ela a se relacionar com a pessoa na condição dele. Então a motivação dessa traição é justa, ele querer andar de novo, ele querer aproveitar a juventude, mas logo quando ele começa a andar, por causa dos poderes do Mahito, ele já se vira contra eles, considerando os inimigos, porque ele só queria isso, né, a traição dele foi premeditada. Ele queria usufruir dos poderes, ele deu as informações, mas ele sabia que quando ele fosse curado, ele se viraria contra eles. Então realmente é uma traição bem ingênua de um jovem, né? Um cara que fez o que fez para aproveitar sua juventude com um corpo saudável, ao mesmo tempo que ele achava que depois de curado se virar contra a galera era a melhor maneira e que ele meio que estaria pagando pelos pecados e poderia ser considerado um aliado de novo. Eu acho que por mais que essa traição não tenha tanto impacto, ainda assim ela é bem poética. Em 8º lugar, vamos para um momento que eu gosto muito, inserido no melhor arco da
minha obra preferida, vamos falar do momento em que os funcionários da Galeila se revelam como a temível agência CP9. Pra mim, até hoje, o começo do arco de Water 7 é o melhor que tem. Toda a apresentação daquela cidade e o plot misterioso da Nico Robin tá sendo vigiado e o caralho, casando com aquela cena animal do Caco voando, pra que em determinado momento a gente veja que figuras chaves dessa cidade estão todas juntas infiltradas, e agora eles agem porque eles querem a planta de Pluton e também querem Nico Robin e Enies Lobby. Então foram personagens muito bem construídos e uma construção de tensão e mistério com ambiência muito bons para uma grande revelação. Em sétimo lugar, vamos falar de Tokyo Ghoul. Infelizmente não vou me estender, estou traumatizado, vocês sabem o que acarreta falar de Tokyo Ghoul no YouTube. Mas vamos falar do momento em que um dos personagens mais fodas da história dos mangás simplesmente é revelado em Tokyo Ghoul Re, que esse homem estoico, sério, extremamente habilidoso não é aquilo que a gente pensa. Na verdade, ele serve uma organização secreta que são basicamente os Illuminati desse mundo, e que na verdade ele estava conspirando junto com os maiores inimigos da obra até então para se impor contra essa sociedade. Tokyo Ghoul Re é uma sequência de plot twists e revelações, algumas mal feitas, algumas bem feitas, mas a trajetória de Kishou Arima eu considero bem boa. Em sexto lugar, vamos para Black Clover. Estamos falando aqui de um Battle Shonen bem clichê. Ele segue bastante o formato do que é esperado em um Battle Shonen, mas tem certos momentos dessa obra que ele simplesmente não só vai fora da curva, ele isola a curva. Como por exemplo, já falei isso no meu vídeo, né, do como criar uma luta, do Magna, que eu acho que é um dos maiores exemplos onde isso acontece. Mas um outro exemplo é a traição de William Vengeance. Esse homem estava sendo construído para nós como um cara muito foda. Ele é o capitão do esquadrão mais bem sucedido dos cavaleiros, né, do Reino de Clover. E se a gente tem um referencial do Yami sendo foda pra caralho, o capitão da tropa mais bem sucedida tem que ser foda pra caralho também. Então quando a gente tá na trama lá do grupo do Olho da Meia-Noite, os caras bizarros, o caralho, William Vengeance conversando com o Rei Mago Julius Novachrono. Ele lembra do passado com ele, eles riem ali, até que ele fala o seguinte: você é um dos meus amigos mais antigos, mas tem outra pessoa que é também um amigo mais antigo que você. E a partir desse momento, vocês dois estão seguindo por caminhos completamente diferentes. E eu não quero e não consigo estar no meio disso. E por isso eu quero que vocês conversem e se resolvam. Então ele revela que até esse momento ele estava compartilhando o corpo dele com outra entidade, um elfo, e ele e Julius Novachrono começam a lutar. Eu gosto dessa traição porque talvez ela é uma das mais cinzentas que tem. Como eu disse, Black Clover é um Battle Shonen bem clichêzão, mas tem certos momentos onde fica muito profundo, muito rápido. O fato desse personagem misterioso, forte pra caralho, se ver incapaz de escolher entre uma pessoa e outra, entre um caminho um outro, e ficar tão conflitado que ele revela o maior segredo dele para a pessoa que o acolheu, esperando que esses dois dialoguem e tenham ali um entendimento para que ele possa ser amigo dos dois. É ao mesmo tempo ingênuo e inocente e bonito pra caramba, né? No fundo eu acho que ele sabe que era impossível uma luta não acontecer, mas mostra que aquele momento, aquele personagem extremamente calmo estava completamente desesperado, e eu gosto dessa traição por causa desse motivo. Em quinto lugar, vamos para Shumatsu no Val, que criou Record of Ragnarok, uma obra na qual eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, mas vamos falar do deus que traiu as divindades para ficar do lado dos humanos. Vamos falar de Buda. Buda é um personagem favorito dessa obra, eu amo a interpretação que o autor teve em relação a esse personagem, tudo que ele representa e o fato dele ter traído os deuses para ter essa luta que ocasiona na luta dele contra Zero Fuku, eu acho foda demais. Também tem um vídeo aqui no canal sobre essa luta e sobre esse momento, então vai lá ver depois desse vídeo, hein? Não vai me trair. Em quarto lugar, vamos falar de uma obra-prima de Naoki Urasawa, vamos falar de 20th Century Boys, ou Os Garotos do Século XX. É o seguinte, eu sei que você já viu a anime de duração, que eu vou falar sobre 20th Century Boys, e você mesmo assim decidiu ficar. Eu vou te dar um aviso, se você não viu essa obra e não quer spoiler, pule essa merda. O que eu estou prestes a falar, se você saber, perde grande parte da
graça do mangá. Esteja avisado. A trama dessa história diz o seguinte: Kenji Endo, o protagonista, junto com seus amigos de infância, formaram o Livro de Profecias, um livro que marcava grandes catástrofes, o literal fim do mundo, e que eles, o seu grupo de amigos, seriam os responsáveis por salvar o mundo inteiro dessas ameaças. E então, 30 anos depois, um líder de culto com o nome de amigo aparece fazendo exatamente aquilo que o Livro de Profecias falou. Todas aquelas ideias mirabolantes e malucas acontecendo na frente dos olhos da pessoa que criou essas ideias. E então Kenji Endo, junto com seus amigos, enfrentando o amigo, em determinado momento, finalmente é revelado a identidade desse ser. Afinal, esse líder de culto só pode ser uma pessoa que conviveu com o Kenji na infância e que teve acesso ao Livro de Profecias, ou seja, pode ser qualquer um. E grande parte da tensão do mangá é exatamente essa. Quem é o amigo? Pode ser qualquer pessoa que estiver do lado do Kenji. E então temos a grande revelação que o amigo é Fukubei Hattori. Eu amo a escrita de Urasawa para com esse personagem, porque ele fez questão que esse personagem fosse aquele sensal, mas não ao ponto da gente perceber que ele é muito sensal e provavelmente está escondendo alguma coisa. Então, quando é revelado que ele é o amigo e a gente casa com tudo que a gente viu em todos os momentos que ele apareceu, e depois a gente vê como ele se sentia quando era criança, né, de se ver no espelho e ver uma criança sem rosto, um garoto com um complexo de inferioridade imenso, né, comparado com o Kenji e os seus amigos, com seu grupinho, ele não tinha nada, ele era alguém sem identidade. Então, com isso, ele se empenhou em ser alguma coisa, em ser aquele que carregaria a bandeira dos amigos e seria, né, o salvador da humanidade. Ele queria uma identidade e foi por meio do amigo que ele conseguiu isso. Em terceiro lugar, vamos para Chainsaw Man, porque temos que falar de Makima. Fiz um vídeo recentemente que fala sobre ela, como criar uma manipulação. Apesar de, em determinado momento, ela estar sendo construída como uma personagem vilanesca, ainda assim é impossível prever o que ela foi capaz de fazer. Essa traição tá aqui pelo quão longe ela vai, né, pra conseguir trair o Denji e tudo mais. Em segundo lugar, vamos para Magi. Em um momento que eu já falei no meu top 10 plot twists, mas eu tenho que falar aqui de novo, estamos falando do personagem Shinbad. No momento que ele simplesmente se revela como o grande vilão da obra e revela que seu plano desde o início era reescrever o Hulk, basicamente resetar o universo escrevendo novas regras segundo ele, se proclamando assim o rei da ganância. Esse plot twist é lendário, é bem feito pra cacete e ele é muito impactante porque o Sinbad, ele é o maior exemplo de o que é um personagem carismático. A gente fica tão cego pelo quão foda o Sinbad é que demora pra gente perceber que ele é um vilão, que ele é um cara que tá querendo fazer uma coisa horrível e totalmente individualista. Mas quando é revelado isso pra nós e quando a gente entende essa traição, meu Deus do céu, esse é um dos momentos que eu mais fiquei doido lendo o mangá. E em primeiríssimo lugar, eu acho que é bem previsível, vamos para Berserk, em alguém que consegue tirar o trono, na minha opinião, de Sasuke Aizen. Estamos falando do Falcão Branco, Griffith. É difícil colocar em palavras o quão boa a construção de personagem do Griffith é. E como Kentaro Miura conseguiu fazer um personagem que genuinamente nos causa muita raiva. Estamos falando de um jovem prodígio, um cara inteligente e bonito, que formou um bando de mercenários jovens e conseguiu construir com eles uma verdadeira família. Mas ainda assim, Griffith sempre se considerou mais. Ele queria pertencer à nobreza, ele queria o trono, ele queria uma coroa. E quando ele vê que seus sonhos e objetivos sofrem turbulências por coisas mundanas, como por exemplo, seus amigos, quando ele vê o Guts abandonando ele e ele vê o quanto isso afeta ele, não era pra afetar, afinal, ele sempre considerou o Guts abaixo dele, ele perde as estribeiras, ele fica louco, é torturado, reduzido ao esqueleto com uma máscara de ferro. Porém, no momento mais icônico da história dos mangás, ele pega aquele maldito berrelite vermelho e, lembrando de seu sonho, lembrando de sua essência, ele fala duas palavrinhas que mudaram tudo: eu sacrifico. O inferno toma aquelas planícies, com divindades malignas aparecendo, a famosa mão de Deus e vários demônios matando todo o bando do Falcão que ele acabou de sacrificar. E agora, se tornando a figura renascida demoníaca, Fento, ele simplesmente faz seu irmão de consideração, seu melhor amigo, seu crush que seja, ver ele violando a mulher que ele ama. Eu acho que essa traição, ela engloba tudo, né? Foi uma gigantesca construção
construção até esse momento acontecer. A motivação é extremamente individualista, ela dá raiva quando você para pra pensar, e o ato de trair que acarreta na morte de todos os personagens que você estava vendo. Depois disso, Renascido com o Demônio, o que ele faz com a Casca e com Guts é simplesmente abominável, é uma traição icônica por um motivo e tinha que estar no primeiro lugar. Agora vamos para o top 10 definitivo, anime e mangá eu quero que se foda. Em 10º lugar, Light Yagami. Em 9º lugar, Buda de Shumatsu no Valkyrie. Em 8º lugar, Rainer e Bertolto, ou Rainer e Bluetooth, como disse nosso amigo. Em 7º lugar, Barba Negra em One Piece. Em 6º lugar, O Amigo, 20th Century Boys. Em 5º lugar, A Traição de Uchiha Itachi. Em 4º lugar, O Brutal Controle de Makima. Em 3º lugar, A Verdadeira Face de Sinbad. Em 2º lugar, o icônico Sosuke Aizen. E em primeiríssimo, dispensa apresentações, Griffith. Lembrando que toda essa lista foi baseada na minha opinião e na minha experiência, né? Eu, infelizmente, não li nem vi todos os animes e mangás do mundo. Então, sinta-se à vontade de colocar aqui nos comentários o seu top 10. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma rapada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Brunzari, Alan Rian Charles, Buruburu, O Gugas, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukaku Yamagishi, que odeia baixinhos, Renan Correia, Ticumia, Paulo Vitor, Rebedito, Ibura, Carlos Moreira, O Indialogável, Torgers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustinguelk, Gabriel Zardo, Frost, Chimbó Caixota, Saki, Weve, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Arra, Feceu, Senhor Suíça, MZ Guido, Entrou Sabonete de Buraco do Biru, Marcelo Gozer, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Meu Nome é Jorge, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hulk, Quebra-Cabeças, Projeto A, Gabriel Fraga, Timão Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Lobion, Devens, Anderson Silva, Fiat Pô Todo Fudido, Yehu de Souza, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, John Vector, Estúdio Launcher, Davi Martins, Gustavo Silva, Igor Viana, Caio Dutra, Rissalon e Irmãos Bonanza 2.0, dupla imbatível. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se vocês quiserem ser que nesses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. A aqui é uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver só nessa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!